Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Esse é mais um Ciência MS, uma iniciativa da SBPC-MS. Hoje nós vamos conversar com o professor Eric Fischer, que é da UFMS. Só uma breve introdução sobre o professor. Ele é formado em Ciências Biológicas pela Unicamp, tem o doutorado em Ecologia pela Unicamp, e ele é bolsista nível 1D, Produtividade do CNPq, na área de Ciências Biológicas e Ecologia, né? Então, eu vou começar essa conversa com o professor agradecendo imensamente pela disponibilidade, né, para a gente fazer esse diálogo aqui, para a gente conversar com os pares. Professor, eu vou pedir que o professor faça uma breve introdução, né, da sua história de vida, como que você veio parar aqui como cientista nível 1D do CNPq, reconhecido aí pelos pares. Olá, Cícero, boa noite a todos. Agradeço o convite, é um grande prazer. A história é um pouco longa, né? Assim, começa desde, se for pensar, desde a minha infância, eu cresci em Bertioga, no mar, né, na frente da praia, longe de cidades. Tinha uma Mata Atlântica atrás de mim, era um momento da história onde a gente ainda não tinha. Hoje você vai a Bertioga, né, tem muitas residências e casas ali, mas era um ambiente meio selvagem, vamos dizer assim. Aprendi até a nadar no mar, né? Então, eu acho que vem um pouco aí, desde a da minha infância até os 7 anos, essa vida muito livre. Depois meus pais mudaram para Piracicaba na minha época escolar, né, quando eu me tornei aí um indivíduo urbano de fato, né? Foi até um choque na época, assim, eu me lembro, ficou marcado na minha história. Rua movimentada, barulho, né? A casa do vizinho é colada com a sua, coisas que não existia antes, né? E minha mãe é pedagoga, né? Então, enquanto eu morei em Piracicaba e estudava, minha mãe era professora de ensino fundamental e médio. Então, eu vivi em meio aos professores, essa coisa de minha mãe gostava de tratar cada estudante ou cada aluno dela, né, individualmente. Ela ia na casa, visitava. Então, eu cresci assim com um gosto também por essa coisa, né, de ser professor ou admirar, né, a coisa que minha mãe fazia, o trabalho que ela fazia. Aí chega no ensino médio, a gente vai ficando um pouco maior, vem aquelas questões existenciais, né? Porque estamos aqui, para onde vamos, né? E a gente vive num país católico, a minha família é luterana, né? O lado da minha mãe e do meu pai são presbiterianos e luteranos. Eu me lembro assim que tinha alguns choques, né, de entendimento sobre se a gente acredita ou não acredita, né, na origem da vida, na forma biológica, ou uma forma, tipo de uma criação, né, ou que existe Deus ou não, e vivia nesse choque. E meu pai, por outro lado, era filósofo, e depois ele fez curso de ciências sociais, trabalhava no SESC, ele trabalhava com questões ambientais também, né, fazia festival de música ecológica. Era uma época em que a caça à baleia estava levando à extinção as baleias, então as baleias estavam no foco. Era um período em que Jacques Cousteau passou pelo Brasil e eu colecionava os álbuns e as fotos dele. E fui assim, eu via a biologia como um caminho, né, que me faria feliz ou que me levaria para as coisas que me intrigavam, né, ou que eu tinha interesse, curiosidade. Também tive um professor no ensino médio muito bom de biologia, né, o Babi, que não esqueço até hoje as aulas dele, principalmente quando era a aula sobre a origem da vida, né, os coacervados e como que a vida pode ter surgido na Terra de uma maneira natural. E como ele era um professor muito bom e muito querido de todos os alunos, era um professor que a gente mais gostava, sempre escolhido como homenageado todos os anos quando o pessoal se formava. Eu acho que ele me influenciou bastante. E foi uma época também que eu gostava de genética, eu aprendi a gostar de genética, porque dos meus 15 até os 17, quase 18 anos, eu me tornei o mais novo criador de canários do reino, é uma espécie doméstica, né? De canários do reino em Piracicaba, me associei à Sociedade de Criadores de Canário, e aí eu tinha que estudar genética, tinha que estudar os ascendentes, né? Porque a gente tinha que fazer combinações de cores e a gente disputava, né? Tinha campeonato dos canários de cor, e então eu tinha que fazer os cruzamentos, saber quem eram os pais, quem eram os filhos, para conseguir
atingir, né, os canários de acordo com os padrões. Então, fui me interessando muito pela genética. Aí, no final do meu ensino médio, eu tinha bem claro que eu gostava muito de biologia, tanto que eu só prestei biologia vestibular em mais de um lugar, né, mas em todos eu assinalei ciências biológicas e estava, assim, decidido que gostaria de prosseguir com genética, né, e trabalhar com genética. Aí tive que me desfazer dos canários, foi uma choradeira na época, porque eu saí de Piracicaba para Campinas para morar numa república e tive que me desfazer dos canários. Mas estava muito animado com o curso de ciências biológicas e logo no começo veio a descoberta da disciplina ecologia. Então, e aí eu mudei um pouco o meu caminho, a ideia de que eu gostaria de trabalhar com genética, fui parar na ecologia, porque além de me identificar, de estar no campo, né, eu fazer trabalho de campo, me identificar com questões da natureza numa escala maior, né, e não dentro de um laboratório, com microbiologia, e a genética, né, provocava esse tipo de coisa, de trabalhar entre quatro paredes, muito mais do que no campo, embora envolva campo. A ecologia me atraiu porque ela tem uma abordagem, tanto você pode trabalhar com ecologia, tanto numa abordagem holística, como numa abordagem mais específica ou mais segmentada. A ecologia insere todas as escalas temporais, espaciais, que a gente pode pensar desde global, né, ou desde o início do tempo geológico, a gente pode trabalhar em várias escalas de tempo e de espaço. Também a gente pode trabalhar com diferentes táxons. E eu não gostava muito dessa ideia, eu gostava de animais e plantas, né, e não gostava muito da ideia de ter que trabalhar só com um grupo, né, ou de me fixar em alguma coisa. Eu nunca consegui me concentrar muito em estudar algo tão específico e seguir trabalhando com isso. Então, a ecologia, na verdade, trazia um conforto nesse tipo de coisa, né, por ser uma disciplina que é muito mais abrangente. E também a ecologia também insere a próprias ciências humanas, né? Se a gente for pensar na ecologia humana ou socioecologia, como que a gente pode pensar na sociedade humana, nas mudanças e tudo mais, muitas vezes associado também às questões da ecologia. A economia funciona de modo muito parecido, né? Seleção de empresas, o mesmo funcionamento de um pregão da Bolsa de Valores, né? E todo esse movimento que funciona como uma selva, né? Então, eu acho que encaixava tudo nisso. E aí, durante a graduação, vários professores me influenciaram, né? Mas principalmente a professora Marli Sazima, eu preciso destacar, que foi minha orientadora de iniciação científica. Depois eu decidi que eu ia fazer um mestrado com ela, doutorado com ela também. E ela foi minha orientadora e a pessoa que eu mais tenho admiração acadêmica e que influenciou muito a minha vida, né? Então, assim, ela me influenciou desde questões éticas, me dava apoio, me deu muita liberdade de pensamento, de aonde trabalhar. Eu fui fazer depois meu doutorado muito longe dela, em Manaus, né, na região, na Amazônia, e fiquei morando em Manaus. E ela sempre me deu essa liberdade toda e sempre me deu muito apoio. Então, uma pessoa que realmente me influenciou muito. E na universidade eu me sentia em casa, porque desde da minha família, né, meu pai, minha mãe, meu irmão, a gente tinha essas questões de debate, a parte filosófica e mesmo o lado do ensino, né, que me atraía. E dentro da universidade eu sentia que a rotina de ensino e pesquisa fazia sentido, né, com as coisas que eu gostava na vida. Então, eu segui por aí, né, e a continuidade de buscar entender a vida, como que ela funciona, ou como que as coisas associadas, né, à biologia funcionam, o entendimento disso sempre me interessou. Então, na universidade eu fico rodeado de pessoas que gostam desse tipo de coisa e todos os anos entram novos alunos curiosos, né, com coisas novas, e eles vão nos levando para outros lugares. Chega a ponto até de eu achar que quando alguém me fala em aposentar, né, ou minha esposa, alguém, eu falo, eu não quero me aposentar, né, porque o que eu vou fazer de mais interessante? Então, por enquanto, eu acho que esse é um resumo aí de como que eu cheguei até aqui, né? Ou como eu acho que eu cheguei, né? Muitas vezes a gente acha que foi por esses caminhos, mas pode ter outras coisas por aí. Pois é, eu acho que
essa interação, né, com os jovens é aquela coisa que nos motiva mais, né, porque é um aprendizado constante, né, você não vai parar nunca, né. Então, assim, são sempre questões que vão chegando novas, né, ânimos novos, e aí você vai constantemente. Eu acho que é isso que prende o cientista, né, professor? Sim, E, eles trazem coisas novas e às vezes eles trazem problemas, né? Assim, que não são solúveis de maneira tão fácil, mas a gente tem que conseguir ajudá-los. E nesse meio tempo a exato. gente aprende muita coisa, né? Então, nesse contexto, né, que você colocou muito bem, eu imagino que você esteja muito feliz de ter vindo parar no estado do Mato Grosso do Sul, porque a gente tem um ecossistema fantástico aqui, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da ciência que você faz e como que você explora, né, o nosso ecossistema aqui, o nosso Pantanal, se isso é feito, como que funciona a sua pesquisa, professor? Eu trabalho principalmente com interações entre espécies. O meu mestrado foi com polinização e trabalhei com bromélias e beija-flores e interação entre esses dois grupos, né, de plantas e aves. Depois, no doutorado, eu fui trabalhar com morcegos e a reprodução de espécies arbóreas na Amazônia e os morcegos que fazem a polinização dessas espécies. Mas também, ao longo da minha história aí, já que passou bastante tempo depois, né, do mestrado e doutorado, eu tenho trabalhado também com interação entre parasitas e hospedeiros, predadores e presas, e mais recentemente interações humanas, né? Por exemplo, na Amazônia eu tenho um ex-aluno que trabalhou, o André, que fez o mestrado dele com caçadores, né, ou com aspectos da caça na Amazônia, e aí envolvendo características socioeconômicas do pessoal que trabalha, ou que é ribeirinho, né, não que trabalha, mas que subsiste da floresta, e que são antigos seringueiros, né, que hoje habitam várias regiões ali no Acre, e ele me levou a trabalhar com essas coisas e novos colegas. Então, assim, conforme vão aparecendo novos alunos, né, que vêm buscando orientação para entrar no mestrado, doutorado ou iniciação científica da graduação, eles trazem consigo as suas expectativas e ideias de trabalhar com coisas diferentes da biologia, né? E eu costumo sempre valorizar muito o que eles gostam, o que eles querem fazer, né? E às vezes quem se ajusta ao que eles querem fazer sou eu, e acabo sendo levado para outras linhas. Então, eu já trabalhei bastante com taxonomia de morcegos também, porque afinal de contas você vai trabalhando com ecologia, e aí você vai trabalhando com as espécies, depois você vai ver problemas de identificação, né, de outras áreas da biologia. Eu gosto muito de história natural, de coisas que acontecem, às vezes a gente não prevê como vai fazer um projeto na prancheta, né, mas no campo você vê alguma coisa interessante. Então, eu gosto desse tipo de coisa. E acho que embora eu tenha um foco bem grande na ecologia, eu estou aberto a outras questões aí da biologia de forma geral, e não só na ecologia, justamente por conta de estar aberto, né, aos colegas, aos colaboradores, novas ideias que surgem dos colegas e dos estudantes. Comentou aí sobre os seus colaboradores, e uma pergunta que me vem é: como que é as pesquisas que você faz? Você trabalha só com o pessoal da biologia ou você tem colaboradores de outra área? Ou seja, né, qualquer pessoa pode colaborar com o professor, ou tem um perfil específico, tem que estar ligado à área da biologia? Como que funciona isso? Na verdade, a gente tem bastante liberdade. E a pessoa tendo receptividade, a gente pode trabalhar com pessoas de outras áreas, né? E isso, inclusive, estimula a nossa criatividade a pensar em coisas diferentes, né? Ou muitas vezes aplicado a alguma coisa que a gente não costuma trabalhar. Mas existem aqueles pesquisadores, os colegas, né, que são muito mais centrados, muito mais especialistas e aprofundam muito mais a sua linha de pesquisa numa dada área. E nem sempre todo mundo é tão aberto, mas de qualquer forma, sempre que existe alguém, né, propondo uma nova ideia e que envolva aquela experiência que a gente já tem acumulada e que pode contribuir, colaborar, eu sempre estou disposto. Então, eu acho que a princípio, a resposta é: qualquer pessoa pode participar e colaborar e trazer ideias, inclusive mesmo de fora da academia, né? Às vezes, o pessoal que trabalha de forma paralela, né? Ou trabalha com as ferramentas
da ciência para fazer políticas públicas, então eu tenho participado bastante de coisas assim, de fóruns, discussões, partes políticas, tanto aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, mas também no âmbito nacional. Legal, legal. Isso é muito bacana. A gente trabalhar com viés multidisciplinar realmente é bastante enriquecedor. Ô, É um professor, pouco difícil, né? Às vezes dá um trabalho, porque você tem que correr atrás e estudar coisas que você não conhecia, mas é bom a gente não ficar nessa zona de conforto, né? Conseguir escapar. E aí a gente aprende coisas novas. Então, é uma maneira também de não envelhecer tão rápido e não ficar parado no tempo. com certeza. É, professor, e uma coisa que eu tenho uma curiosidade, assim, talvez o pessoal que esteja assistindo aí também, ao longo da carreira acadêmica, né, em geral, as pessoas passam por diversas situações e conhecem pessoas bastante interessantes, né? O professor já citou que a sua orientadora marcou muito a sua formação, né? Foi uma pessoa decisiva. Eu vou pedir que o professor, se puder, fale um fato ou uma pessoa que também foi, além da sua orientadora, que foi muito significativa, que aconteceu na sua carreira, assim, que marcou, que fez, deu um diferencial por algum motivo, seja pelo bem ou pelo mal, não sei. Olha, pelo mal eu não consigo lembrar ninguém, mas pelo bem, claro, destaque maior, como você falou, minha orientadora, Marli Sazima, mas o marido dela também, o Ivan Sazima, que foi meu professor e é colega dela lá na Unicamp também, né? Então eles me influenciaram muito. Mas posso destacar outro professor, Flávio Antônio Mães dos Santos, que é professor da botânica lá e que me deu muito apoio, com quem eu fui muito amigo e discutimos muito sobre ecologia, inclusive depois que eu estava já trabalhando aqui como professor. Ele foi, inclusive, professor convidado várias vezes aqui para o nosso curso de campo, então ele deu uma força também no meu início aqui como professor, tentando fazer disciplinas de campo, e foi uma força muito grande. E também um colega de Louisiana, da State University of Louisiana, o Bruce Williamson, que passou muito tempo no Brasil e tinha uma parceria com outros professores lá da Unicamp, que eu convivi muito com ele, uma pessoa que me influenciou bastante pelo jeito como ela pensava, né? Então, e os colegas meus de graduação, que todos hoje, quase todos, né, se tornaram pesquisadores, professores em algum lugar e que a gente ainda se encontra, temos um grupo do WhatsApp e a gente conversa muito. Então, assim, é muito difícil falar, marcar uma pessoa, né? Agora, como experiências, né, eu acho que assim, as duas experiências de mestrado e doutorado, e por isso me preocupo muito com o mestrado e doutorado dos alunos, é que foi muito marcante na minha vida. Eu fiz o mestrado na região da Mata Atlântica, na Jureia, numa área onde a Mata Atlântica é muito preservada, né? Onde eu posso... O meu conhecimento dos lugares onde eu já tive, né? É uma região onde a ecologia funciona quase que naturalmente, sem nenhum efeito antrópico, né? Então, ali eu tenho, vamos dizer assim, é um parâmetro de como a natureza pode ser funcional sem interferências, sem distúrbios, sem perturbações, né, urbanas, rurais e mudanças, né? Então, a Jureia para mim é uma coisa marcante. Eu fui para lá 4 anos seguidos, todos os meses. Acabei fazendo, além do meu mestrado, vários outros trabalhos que viraram artigos. E depois, quando eu fui fazer o doutorado, eu até propus o doutorado na Jureia, mas acabei mudando porque eu tenho um amigo fez graduação comigo, Marcelo Gordo, que me convidou para ir para a Amazônia como professor visitante na Federal lá. Então, antes de vir para cá, eu fui professor na Federal lá, e nesse momento, nessa época, eu estava começando, estava no primeiro ano de doutorado. Aí eu pedi para a Marlis para mudar meu plano de doutorado para a Amazônia, ela concordou na hora, e eu mudei para a Amazônia. E na Amazônia, eu trabalhei com as árvores do dossel. Então, eu trabalhei escalando árvores com equipamento de alpinismo. Foram momentos assim, eu passava a noite toda em cima da árvore, montava uma rede de deitar lá em cima, né? E ficava ali observando, capturando morcegos e tomando dados de produção de néctar, tamanho das flores. Tive que subir em muitas árvores, né? Então, foi um momento assim, passei alguns apertos muito fortes, né? Porque quando vem uma chuva na Amazônia e você está lá em cima, na árvore mais alta, 40 metros de altura, aquilo balança muito, né? E você passei muito medo, né? Então, foram momentos de provação, assim, né? Do quanto que eu poderia, como um indivíduo, estar submetido às forças da natureza e querendo entender ao mesmo tempo a natureza.
foram momentos assim que marcaram muito forte a minha vida. Depois, como professor, eu me dediquei muito a curso de campo. Nós temos um curso de campo do Pantanal, que há mais de 20 anos, desde 1998, a gente oferece aqui na UFMS, que ele ficou famoso pelo Brasil, e mesmo fora do Brasil, a gente recebe alunos de vários lugares para participar do curso de campo. E devido a esse envolvimento, fui convidado a participar de vários cursos fora do país, na América Central, no Peru, também aqui dentro do Brasil, em outras universidades, né? Eu fui convidado para cursos de campo na Amazônia, na Caatinga, na Mata Atlântica, no Cerrado. Só não fui nos Pampas, né? No Pampa. E a gente tem assim eu tenho uma rede de pessoas que eu conheci, que são amigos, que são muitos alunos. Eu fiz uma vez umas contas, né? São várias centenas de alunos, né, que eu conheci na época que eles fizeram o curso de campo, e que hoje muitos são pesquisadores fora do país, em vários lugares, em vários continentes diferentes. E quando a gente se encontra é uma coisa muito agradável, prazerosa, lembrar dos tempos e ver como cada um evoluiu na sua carreira acadêmica, né? É uma coisa bastante prazerosa. Então, acho que isso foi o que me marcou bastante. Talvez a minha experiência venha muito daí, né? Dessas outras pessoas e dessa convivência grande, né? Com muita gente diferente que está espalhada aí pelo mundo. Professor, que relato maravilhoso. Eu fiquei bastante... muito, muito bacana mesmo. E aí, nesse viés aí, né, caminhando para o finalzinho da nossa conversa, eu vou lançar duas perguntas, então, já que você falou que teve interação com esses várias centenas de alunos aí. A importância da ciência ela é inegável, né? E a gente se vislumbra ainda muito com o fazer ciência. É uma atividade muito prazerosa. Mas a gente está vivendo um momento tanto quanto complicado, né? Vamos colocar, né, de maneira um pouco mais sutil, né? Para não dizer outra coisa. E a pergunta que eu faço é: qual é o cenário que o professor vislumbraria para o futuro? Não como algo que pode acontecer, mas assim, qual que seria o ideal, né, em termos de política estratégica, em termos de investimento? Qual que é o cenário que o professor vislumbra para que esses futuros alunos, né, que hoje estão na graduação, mestrado, doutorado, ou aquele aluno de ensino médio que está pensando em ser cientista, deveria encontrar, né? Qual que é o cenário ideal que a gente pode desenhar para esse pessoal, na sua concepção? E para finalizar, assim, qual o recado que você diria para essa pessoa que está com intenção de ser cientista, que quer ser cientista? Olha, não é muito fácil. A gente só sabe, assim, uma coisa muito fácil de dizer é como você começou, né? O nosso cenário atual, ele não é o que a gente deseja, né? Então, assim, muito diferente do que a gente tem hoje. O que eu espero, e pensando principalmente nos alunos, né? Porque uma vez que eu estou contratado na universidade, tem uma estabilidade, uma tranquilidade que eles não têm, né? Vão ter que passar por coisas que eu já passei. Então, na verdade, a gente espera uma situação no país econômica muito melhor, porque a ciência ela depende de recursos, né? Então, investimento e financiamento para a ciência ela é fundamental. A gente sabe disso. E a gente, num país pobre ou num país onde a gente está em crise econômica, né, o corte na ciência é uma das primeiras coisas. Então, a gente, assim, para almejar alguma coisa no futuro para esses alunos, o que a gente espera é que todo o sistema socioeconômico no país melhore, né, se estabilize de uma outra forma e que a gente tenha um investimento maior, principalmente em bolsas, né, porque o pessoal costuma falar que muitas vezes os alunos acabam fazendo pós-graduação porque existe falta de emprego, mas mesmo assim, aqueles que às vezes erraram a mão, né, ou foram fazer a pós-graduação mais pensando por falta de opção e não saíram trabalhar, eu acho que mesmo esses acabam sendo tirando muito proveito de fazer a pós-graduação, mesmo que não sigam na carreira acadêmica. Então, eu tenho uma visão assim de que todo mundo que entra para a carreira acadêmica ou para o mestrado e um doutorado são pessoas que vão sair com um pensamento diferente, vão tornar a sociedade diferente. E, ao mesmo tempo, eles estão recebendo alguma coisa. Então, é um pessoal que está, pelo menos, fora, né, do grupo de que tem mais sofrimento em termos de renda e dificuldades, né? Então, acho que assim, a gente precisa de um sistema melhor. Eu não sou nem de direita, nem de esquerda, nem gosto muito desse tipo de conversa,
mas, por exemplo, eu acho que as universidades públicas elas podiam sim cobrar, não precisa cobrar muito, né, mas podia cobrar das pessoas que têm uma renda melhor, e podia ser um custo zero para aquelas pessoas que têm uma renda a partir de um certo valor, né, um valor mínimo, ser gratuita, porque eu acho que, de uma certa forma, ajudaria um pouco a não só o poder público ter que colocar dinheiro na universidade. Mas isso é a minha maneira de pensar, né? Eu acho que existem várias outras soluções e pessoas competentes que vão ter melhores soluções que essa. Mas eu almejo um cenário bastante diferente, com mais valorização da ciência e da educação, porque a educação básica também é muito importante. Trabalhar com as pessoas, as crianças, né, os jovens que ainda não são adultos, é ainda mais difícil, envolve uma agilidade do professor, né, de trabalhar com a psicologia, né, e de entender os alunos, que na universidade já não é mais tão assim, porque eles já são mais responsáveis, então são mais soltos, né, não dão esse mesmo trabalho. Mas acho que a valorização da educação como um todo, né, e uma nova sociedade mais crítica e que entenda melhor, né, a ciência, e a importância da ciência, não de uma maneira dogmática, né, porque uma outra coisa que é muito triste no meu modo de ver, e que eu espero que mude para os alunos no futuro, talvez retorno não é bem uma boa palavra, mas eu não encontro outra, mas assim, algo como retomar as bases filosóficas da ciência, né? Porque hoje a gente vê mesmo alguns cientistas em qualquer lugar fora do país, e talvez os mais famosos e aqueles que são mais prestigiados, né, são muito afirmativos, né? Eles tomam os dados, fazem um artigo e acham que aquilo é a verdade, quando que na base filosófica da ciência a gente sabe que as coisas são momentâneas e que um dia as coisas podem mudar. Então eu vejo até assim, do ponto de vista dos pares, né, um dogmatismo, um produtivismo, né, que vem dessa coisa de quantos artigos você publica, qual o impacto da revista, e muito apego a coisas que são pouco importantes, né, e que na verdade não é por aí que a gente vai estimular uma pessoa a ser um cientista, né, com criatividade, com prazer, com felicidade. Então a gente acaba às vezes pensando assim, a parte triste da ciência é se deixá-la, né, transformar em algo como um produtivismo, né, de fazer papers e de não filosofar sobre as bases da ciência, não pensar que talvez se eu fizer menos artigos eu posso ser mais criativo naqueles poucos que eu faço. E esse caminho a gente ainda não encontrou, né? E o caminho atual ele é muito diferente disso, né? Então eu vejo isso como uma coisa fundamental. E uma coisa ruim, né, e talvez aí é só um sonho, né, é que as próprias revistas científicas, elas se tornaram muito comerciais, né? Então uma descomercialização aí, entre aspas, né, das revistas científicas seria uma mudança muito boa, porque hoje a gente fala em algumas revistas predatórias, por exemplo, que só querem receber o dinheiro, não tem prestígio nem nada, mas se a gente pegar mesmo as grandes empresas, né, as grandes editoras, como, só para dar um único exemplo, a Springer Nature, mesmo entre elas existe um comportamento predatório. Hoje você envia um trabalho para uma revista que não é de acesso aberto, não é open access, e às vezes o editor, você recebe ali um parecer bom, mas tem que revisar, mas o editor acaba recusando mais facilmente e passa para uma outra revista que é do mesmo grupo, que é Open Access, e aí custa $2.000 para a gente poder deixar o nosso artigo disponível. $2.000 dá para alimentar muita gente, é mais alto do que o salário que a gente ganha no mês, né? E isso tudo não pode ser gasto para um artigo com 4, 5 páginas, né? Então, a ciência hoje está ficando elitizada. Os países ricos ou aqueles pesquisadores em universidades que têm mais dinheiro, eles têm fundos da própria universidade para pagar os artigos, e aqui, num país em desenvolvimento como o Brasil, a gente não que a gente não tenha, a gente tem, até agradeço ao FMS, por exemplo, me financiou um paper esse ano, né, com esse valor aí, $1.900, mas isso traz uma dor no nosso coração, porque a gente sabe que é dinheiro público que está sendo usado para uma coisa assim muito, muito pequena, que é um artigo só, né? E isso poderia ser melhor usado num país onde a gente tem pessoas passando fome, pessoas que não têm oportunidades para chegar no nível escolar, né, mais alto. Então, eu acho que uma mudança nesse sentido seria fundamental. E acho que você me perguntou o que eu diria, né, para alguém que quer ser cientista.
Olá, Cícero, não sei se você está aí ainda. Sim, isso, exato. Bom, assim, eu vou falar um pouco que eu aprendi com meus pais, né? A gente deve fazer o que gosta. Então, eu acho que a pessoa que quer ser cientista, ela devia fazer algumas perguntas para ela mesma, né? Eu diria para a pessoa assim, olha, pergunte-se se você gosta de entender as coisas da natureza e se tem coisas da natureza que intrigam você profundamente, né? Porque esse é o principal estímulo, né? Você querer conhecer a natureza, seja física, biológica, seja química, químico-física, seja de qualquer área, né? Social, humana. Então você precisa ser uma pessoa que sente curiosidade, está intrigado por responder coisas que a gente ainda não conhece. Também perguntaria se você, assim, acho que a pessoa deve se perguntar, né, se ela gosta de ler e escrever, porque ler e escrever vai ser a maior parte da rotina do dia a dia para quem gosta de fazer pesquisa. Então a gente está sempre lendo, sempre escrevendo, e se a gente não gosta disso, e eu vejo às vezes alguns alunos que desistem, né, ou colegas que desistiram da academia, em parte é porque gasta-se muito tempo lendo e escrevendo, um tempo introspectivo, né? Também acho que é importante, e acho que a pessoa deve se perguntar se ela tem um espírito crítico, assim, sentir qual é o seu jeito de ser, né? Se você é uma pessoa bastante crítica e autocrítica, né? Você está sempre pensando se aquilo que você pensa está certo mesmo? Será que é isso mesmo? Será que eu não vou encontrar uma resposta diferente para isso que eu acredito? E se incomodar com isso, né? E gostar do debate das ideias, né? Então, acho que essa é outra pergunta que a pessoa precisa se fazer. E bem, assim, num país como o nosso, né, hoje a gente pode falar para a pessoa também se ela abriria a mão de alguma remuneração, de algum conforto, né, em prol de responder suas questões, né, ou das suas perguntas sobre a natureza, porque a gente deixa de ter oportunidades, ou uma pessoa bem formada, né, no nível superior, pode chegar a ter uma remuneração melhor do que dentro da universidade, a gente sabe, e seria, assim, no caso de uma pessoa especializada com esse tipo de potencial, né, seria como que talvez abrir mão da remuneração que poderia alcançar ao longo da vida. Então, não colocar o dinheiro na frente do desejo, né, da vontade pessoal, do que te faz feliz no dia a dia. E também saber que para a gente poder responder nossas questões tem que sair do conforto, como eu falei para você, né? Ficar em cima do dossel na Amazônia, no começo era uma aventura, depois foi um medo muito grande. Chegou momentos até que eu pensei assim, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu decidi isso? E se eu morrer, né? Cair daqui dessa árvore? Eu tinha que descer 4, 5 da manhã. Então, às vezes a gente tem que passar por coisas, ou levar muita picada de mosquito, né? Viver em situações de não se alimentar ou não ir para almoçar, né? Ficar no campo tomando os dados, porque a natureza não para o almoço. Então, assim, tem que abrir mão um pouco de remuneração e conforto, talvez. Eu acho que se as pessoas responderem sim a essas questões aí, eu diria que elas vão ser um cientista feliz. Maravilha, professor. Papo maravilhoso. Eu fiquei bastante feliz com a nossa conversa. Eu espero que o pessoal também curta, compartilhe aí a nossa conversa. E agora, para finalizar, né, eu gostaria de agradecer novamente o seu tempo, né, ter aceito participar do nosso bate-papo. Se tiver algum recado para o pessoal final, para finalizar. Eu que agradeço também, Cícero, ao convite de vocês. Foi um grande prazer poder falar um pouquinho aí dessas coisas. E, veja, eu acho que o que a gente precisa, o que eu posso falar para todo mundo é que a gente precisa ser otimista, né? Mesmo que a gente trabalhe com um quadro pessimista ou com o pior quadro possível, porque ainda assim é possível a gente não desistir dos nossos sonhos. Então, quem gosta de ciência e acha que é isso que quer fazer, aí falando para os futuros possíveis candidatos, né, à academia, eu acho que não desista dos seus sonhos por conta de um momento político muito ruim, né? Talvez seja essa a melhor mensagem agora nesse nosso momento. Exato. Maravilha, professor. Então, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Valeu.